Prepara-se para ir à polícia. Eu nasci em Vila Franca, que é uma terra de grandes tradições revolucionárias, mas não foi aí que eu comecei a minha atividade política, até porque vim muito miúdo para Lisboa, para um bairro operário, né? Na altura um grande bairro operário, a zona oriental de Lisboa, né? Havia naquela altura dois grandes polos operários, que era aqui a zona ocidental, Alcântara sobretudo, né? E a zona oriental, que, pronto, aqui, como costuma dizer, era praticamente fábrica sim, fábrica não. Portanto, era um polo mesmo de operários, de mundo operário, e onde havia, não era só ver operários, porque há muitos sítios onde há operários, mesmo hoje, mas não há consciência política e não há consciência revolucionária. Ali não, ali eram pessoas que tinham hábitos de luta, tradições de luta. A minha própria mãe, a primeira grande contacto com uma ação que nós dizemos que a ação de massas são as greves de 43, que me impressionaram muito, porque eu era pequenito, tinha 7 anos, conhecia aquela gente toda, e portanto a minha mãe trabalhou na fábrica tabaqueira, e os tabaqueiros eram uma classe muito revolucionária. Ainda hoje existe a Voz do Operário, portanto, ligada aos tabaqueiros. Era um trabalho terrivelmente de exploração brutal, né? Muita tuberculose. Aliás, uma tia minha morreu de tuberculose porque os fumadores soubessem o que era manipular tabaco, nem fumava, porque aquilo é uma coisa, um cheiro terrível, portanto, muita doença e falta de proteção. E nessa greve as mulheres tabaqueiras tiveram um grande destaque, né? E para mim eram pessoas normais, que para um miúdo, conheço algumas minhas vizinhas, né? E depois vejo centenas de mulheres, né? Com a GNR, que foram para a Praça do Campo Pequeno, né? A GNR meteu-as num passeio, já na rua a GNR, e junto da parede, e assim conduziu, nem tinham caminhonetes para conduzir tanta gente e tal. Mas elas, pela rua fora, muito combativas, né? E normalmente só gritavam: temos fome, queremos pão. Não diziam quase mais nada: temos fome, queremos pão. Naquela altura era a polícia da guerra, portanto, e uma fome tremenda, e portanto era a luta contra a fome. Até no Comando das Negras, é precisamente o problema da fome e da luta contra a fome, e aquilo impressionou muito pela coragem do miúdo ver. A GNR é uma coisa que me tinha medo, né? Com cavalos, com espadas, porque era uma cavalaria, né? Eu já uma vez tinha levado uma espadarada de um GNR a fazer saltar ao eixo, né? Íamos para a rua fora, que é uma coisa miúda, e parámos à frente do quartel e ele teve mais vazia, com a espada, pomba, né? Portanto, que eu não tinha medo. E para um miúdo, né? Estamos a falar de uma criança de 7 anos, mas depois havia aquelas mulheres, uma altivez enorme, não se impressionavam nem com os cavalos, nem com as espadas, nem com as ameaças, e, portanto, e gritavam, e aquilo era indomáveis, completamente, uma força fantástica, que impressionou muito, né? Portanto, e depois aquilo tornou, a greve e aquelas lutas tornavam-se, eram os motivos da conversa. Para uma criança que bebe-se tudo, né? Portanto, aquilo parece quase uma aventura, que as crianças bebem, e os comentários, e a ferocidade da GNR. Portanto, comecei logo a aprender que a GNR era coisa, uma flor que não se cheira, como dizer. Então, fui crescendo, né? No meio operário e pobre, né? Portanto, mas não foi por sermos pobres que me fiz comunista, porque já uma vez perguntaram a pobreza. Eu fiz-me comunista porque tive a sorte de ser acompanhado por pessoas que viviam mal, que não se conformavam com isso, que não gostavam daquilo, porque há muita gente que não gosta de uma sociedade de miséria, de fome. É preciso ser muito perverso para se sentir bem numa sociedade de miséria, de guerra, de pobreza. Não, eram pessoas que achavam que isso não devia existir e se propunham transformar. Portanto, o que distingue os comunistas não é o não gostar de uma sociedade onde há fome, onde há miséria, né? É não querer aquela sociedade e lutar. Portanto, foi nesse meio de gente que não se conformava com a miséria, né? Com a exploração, mas que lutava por isso.
lutava por isso. Então comecei a andar naqueles meandros e o meu primeiro e segundo contacto foi na campanha do Norton de Matos. Que houve costumo dizer, o meu primeiro batismo de fogo. Os miúdos misturam-se. Cheguei à rua e vi gente, incluído o meu irmão, né, que eu não fazia ideia nenhuma que andasse metido naquelas andanças, né, com uns baldes de cola, umas escadas, né, uns pincéis altos, com os cartazes do general, vota general Norton de Matos, né, aquilo tinha que ser pintado, tinha que ser colado a uma grande altura, depois vinha a GNR a cavalo e com a espada tirava os cartazes. Aquilo era um espetáculo. Né? Então, andávamos a colar e andava a GNR a tirar com a espada, que portanto, tinha que ser posto a uma altura enorme, portanto, uma escada enormíssima. Para a GNR, com o cavalo, está a ver a altura, que é um flano. Mostrei-me. E os miúdos começam a ser úteis. Né? Portanto, quem fazia a cola para as colagens dos cartazes era o farmacêutico do bairro, né? Que era um democrata, um antifascista. Né? E, portanto, pediram para, como aquilo iam por várias ruas, né? A farmácia ficando distante, e pediram para vir buscar, renovar os baldes da cola. E os miúdos faziam tudo a correr. Portanto, tudo que se pediu, os miúdos faziam recados sempre a correr. Né? Portanto, tinha mais essa vantagem. E eu fui com eles, e aqui naquela altura o bairro era praticamente Azinhagas, não é como hoje, Marvila não era o centro urbano, ia supor-se para o Areia por Azinhagas. Portanto, havia alguns polos à volta das fábricas, mas não havia o centro urbano que existe. Havia pequenos polos habitacionais, geralmente das pessoas das próprias fábricas. Uma das vantagens é que grande parte daquela malta trabalhava junto à fábrica. E é por isso que toda a gente se conhecia, uma vida de bairro. Né? E eu deixei-os ali mais ou menos ao pé de uma fábrica que já não existe, que é a fábrica dos sabões. Acabou a cola, eu vi a correr, ou posso ir buscar a cola. Quando cheguei já não os vi. Então a polícia foi sempre à distância, a acompanhá-los, e quando entraram numa Azinhaga, atiraram-se a eles, espancaram-nos, levaram a cola, a escada, os cartazes, mas quando eu cheguei, já não encontrei ninguém. Voltei com a cola, e depois, só depois mais tarde é que soube que tinham sido presos. Eu, entretanto, nessa altura já trabalhava na fábrica da manutenção militar, porque naquela altura os miúdos começavam a trabalhar muito cedo. Eu costumo dizer que fui um felizardo, comecei a trabalhar aos 11 anos. Né? Naquela altura, nenhum pai pensava que aquilo era trabalho infantil. Né? Porque o meu primeiro ordenado foram 20 escudos por semana. Claro, 20 escudos são umas 2 cêntimos ou 10 cêntimos. Claro, não há comparação. Mas era nada. Mas numa semana, ganhava 20 escudos por semana. E esses 20 escudos faziam jeito, porque às vezes era o único dinheiro que, ao fim de fazia essas compras aos fins de semana, e muitas vezes era o único dinheiro que entrava em casa. Então, e fui trabalhar para a manutenção militar, já uma zona de operários especializados. Eu fui para aprendiz de torneiro e tinha um mestre muito humano, porque os mestres nem sempre eram humanos, porque as frustrações, os encarregados, em vez de descarregar nos encarregados, descarregavam nos miúdos, né? E depois havia também o problema da concorrência profissional e tal, mas não, aquele era um só depois mais tarde vinha saber que era comunista, aquele carinhou com os miúdos, não estava a pensar no profissional que se estava a fazer, concorrente, de ajudar, e conversava com os miúdos, E sobre a vida, sobre as perspectivas, sobre a moral e sobre a vida dos explorados. E ele tinha uma forma muito primária, mas muito assertiva de fazer política. Naquela altura, a malta que era antifascista começava logo a dizer: eu de política não sei nada. Por causa dos bufos, a minha política é o trabalho, que era para... Portanto, ele começava sempre assim: não sei nada de política, não sei nada de comunismo, mas se os capitalistas não gostam de comunismo é que não é bom para eles. E se não é bom para eles, deve ser bom para a gente. Tão simples como isso. Isso é uma forma quase primária, mas obriga a um raciocínio, que é uma coisa lógica, porque os capitalistas não gostam. Não é? E,
punha a miúda, com as pequenas coisas deste modo, punha a miudagem a pensar. Esta história de que ninguém enriquece a trabalhar, era uma outra coisa. Toda a gente que a gente conhecia. A minha mãe trabalhava quase até morrer, só conhecia pobres, gente a trabalhar, que se fartava, mas nunca enriquecia. A minha mãe até costumava dizer que o dinheiro nas mãos de uns é macho, nas mãos de outros é fêmea. Quer dizer, nas mãos de uns reproduz-se e nas mãos de outros não dá para. E estas coisas foram. Até que encontrei, tropecei, digamos assim, né? Para usar um termo popular, porque aquilo eram comunistas porta sim, porta não, né? Malta do Mundo Juvenil, que nessa altura era o grande movimento da juventude. Até hoje, a maior organização juvenil que existiu no nosso país, nenhuma, nem mesmo depois de 25 de Abril, atingiram a dimensão do Mundo Juvenil. Uma organização fantástica, chegou até 20 e tal membros. Que o fascismo é uma coisa, e que é uma coisa muito curiosa, porque era um movimento que nunca foi legalizado, e era ilegal, mas nunca foi. Tinha uma atividade legal sem nunca ter sido legalizado. Portanto, claro, nasceu no quadro do fim da guerra, da impossibilidade do fascismo, tinha que ter algum cuidado até para a credibilidade democrática, e naturalmente as potências ocidentais também devem ter dado alguns conselhos, e foram o MUD, que surgiu uns tempos antes, foi legalizado logo em 47, e o Mundo Juvenil resolveu não aceitar a ilegalização e manteve-se. Depois andávamos nisto, eram presos, mas depois iam ao tribunal, ou não iam, e isto durou até 1958. Mas sempre cada vez mais presos, mas portanto, era uma grande organização, e uma organização muito avançada, porque, desde logo, porque eram, para a época, estamos a falar de 70 anos, era uma organização muito avançada, porque era uma organização de rapazes e raparigas. Repare que na época, onde havia rapazes, não havia raparigas. Portanto, aquilo era logo uma pedrada no charco. Era a única organização mista de rapazes e de raparigas. E de operários e de estudantes. Portanto, havia ali, porque havia muita malta estudante, de origem burguesa, obviamente naquela altura não havia estudantes, filhos de operários, isso é uma coisa veio depois, e sobretudo depois do 25 de Abril. Contavam-se pelos dedos os filhos de operários que chegavam à universidade, os dedos rigorosamente, mas eram jovens progressistas, que queriam uma vida diferente. E sobretudo porque eram jovens, eram filhos burgueses, ainda não eram, como eu costumo dizer, viviam da mesada dos papás, portanto tinham uma atividade antifascista. Filhos de grande burguesia e filhos até de gente do regime, que era, parece que dava um escândalo, mas eram gente muito empenhada e muito, muito corajosa e lutavam por uma vida diferente. Mas esta realidade, uma organização de rapazes e raparigas e de operários e estudantes, fazia a diferença. E, portanto, repare-se começar a ver a quantidade de gente que depois do 25 de Abril foram figuras públicas, que foram do Mundo Juvenil. Grandes figuras públicas, Mário Soares, etc. Então foi aí, no meu bairro, um companheiro que trabalhava comigo na fábrica propôs-me aderir ao Mundo Juvenil. E aderi com todo o entusiasmo. E, como eu costumava dizer, fazia parte daqueles jovens altruístas, a Revolução é a minha amada. Todos nós sonhávamos com a Revolução, vivendo em fascismo, em liberdade. A Revolução era a conquista da liberdade, era a grande inspiração de quem não queria esta sociedade e que não se revia nela e que não acreditava que o nosso povo estivesse condenado a não viver em liberdade. Portanto, tornei-me membro do Mundo Juvenil. E eu fui-me destacando pelo entusiasmo, pelo empenho, também pela consciência política que tinha. Era um leitor compulsivo, digamos assim, porque naquela altura a minha geração lia livros uns atrás dos outros. Era grande, e discutíamos aquilo tudo e tomávamos apaixonados pelos personagens, uma coisa riquíssima. De uma geração de luz, como eu costumo dizer, mas bebia aquilo. Os livros, de facto, nos deram o alimento. Eu até fazia parte de um grupo de jovens bastante sectários. Não era sectário do ponto de vista ideológico, do ponto de vista comportamental. Para nós, a Revolução era as nossas amadas,
o dever de um revolucionário era dar toda a vida à revolução, pá. E tanto quando começavam a namorar e a casar, assim, isso é um desvio pequeno-burguês, né? Lá se vão as energias revolucionárias para o casal, depois vêm os filhos. E, portanto, é claro, mas a realidade era mais forte do que as prédicas idealistas sobre os juízes pequeno-burgueses e tal. E eu acho farto-me de rir, porque era assim, né? Portanto, ainda me lembro de um camarada jovem, pá, que magnífico, pá, mas que a certa altura teve uma daquelas paixões de uma jovem, cacheu à cova, pá, e eu era, isso há alguma rapariga que mereça o sacrifício, sacrificar a vida revolucionária, aquelas coisas. E bem, depois também segui o caminho, claro, mas quando chegou a minha vida e um momento, lá foi a teoria sobre a revolução da minha amada, não foi nesse sentido que eu, digamos, continuei sempre a ter uma enorme confiança que o nosso povo iria viver de frente e conquistar a liberdade. E foi o mesmo camarada que depois me trouxe para o partido. Né? Ele, que chamava-se na nossa linguagem, passou ao partido. Isto é, saiu da juventude, podia estar na juventude e no partido, que é o meu caso, e é o caso dele. Mas ele não, ficou só no trabalho de partido e propôs-me substituí-lo, ficar na juventude com o trabalho de partido. E assim foi. Depois tornei-me funcionário do Mundo Juvenil, portanto, que estive ainda funcionário do Mundo Juvenil até 1959. Portanto, vivi toda a cara do Rio de Vicente, do Humberto Delgado, né? E nessa altura, 1957, 58, o Mundo Juvenil foi a alma, digamos assim, dessa campanha do Rio de Vicente e do Humberto Delgado, né? A PAI depois resolveu que era a altura de acabar com isso. Então prendeu praticamente toda a direção do Mundo Juvenil, praticamente só fiquei eu de fora, né? Muitos intelectuais, o Oscar Lopes, o Agostinho Neto, dessa geração, né? Foi tudo, 55 ou 56, já não me lembro. Né? Foram julgados no Porto, né? E foram condenados. E foi aí que foi decretado ilegal. Uma coisa que nunca tinha sido legalizada, o Tribunal ilegalizou por atividades subversivas uma coisa que nunca tinha sido legalizada. Não? E, portanto, ainda tentámos, naquele rescaldo do Humberto Delgado, porque o Humberto Delgado despertou um entusiasmo, e na juventude. Não? E então, sobretudo, juventude estudantil, muitos filhos de burgueses, católicos, os jovens da JOC tiveram, e da JUC tiveram aqui um grande papel, apareceu o Manuel Serra na altura, E nós ainda tentámos ver se impunhamos ao fascismo um Mundo Juvenil B, né? Mas eles não foram nisso. E a direção que é uma organização que se chamava União das Juventudes Portuguesas, passados uns dias foi tudo preso. Né? Então, portanto, passámos então, o partido passei ao trabalho de partido, né? Passei ao trabalho de partido, para funcionar de partido. Comecei na atividade partidária, a acompanhar normalmente zonas operárias, que é a zona... vivi aqui clandestinamente aqui na zona de Santa Amaro, né? Portanto, tive aqui várias casas, portanto, acompanhava estas fábricas, a Carris e tal, né? A Amadora, aqui Carrenque, portanto... Aliás, curiosamente, quando fugi da cadeia, estive aqui em Carrenque, uma casa de um camarada que era da fundição do Eiras e tal. Comecei bem. Depois de 59 fui preso. Eu acompanhava umas fábricas da Venda Nova, portanto, o Sarafam, Cometa, fábricas que infelizmente já não existem. E havia um fulano que nos pôs a casa à disposição, mas eu comecei a desconfiar dele. Ele era um fulano que tinha sido seminarista, dava apoio às missas, já mesmo operário e tal. Isso, não havia problema, porque havia católicos também. Mas ele, portanto, eram facilidades a mais. E eu comecei a desconfiar dele. Porquê? Porque uma vez que saí de casa dele, fui seguido. Não é? E apanhei o comboio na Amadora, eu percebi que a polícia tinha entrado, e antecipei-me, quando cheguei à buraca, desci eu primeiro, e eles já não tiveram tempo.
mas ficou... Pá. Uma outra vez que eu fui à casa dele também, fui seguido, pá, comecei a jogar que era um fulano da polícia. E não me enganei. E marquei um encontro ali para Campo Lido, ali junto ao aqueduto das Águas Livres. Tá? Fui mais cedo, pus-me lá num morro, pá, e vi andar ali um carro. Andar um carro ali, pá, ali um sítio descampado e tal. E 2 e 2 são 4. E fiz a confirmação. Ele, quando chegou ao pé de mim, perguntou-me: vai lá em um carro, não desconfias? Eu disse: um carro normal, deve andar aí no engate, aquelas coisas. E ele: mas a polícia não deve ter comido. Mas ele sabia que ia haver uma reunião com camaradas da Comete. E foi aí que eu cometi o erro, e eu fui à Amadora, pá, para avisar os camaradas que ele era bufo. Mas a polícia deve ter, pá, ele já deve ter desconfiado. E resolveram dissipar-se. Portanto, quando lá cheguei, já lá estava. E eu, aquilo estava à espera que eles saíssem da fábrica, e a polícia tinha montado uma encenação, um casal a fazer piquenique com um bebê, pá, tirar a fralda ao bebê e tal. E eu disse: isto é que é o sítio especial para eu me pôr. E fui-me sentar ao lado da polícia, né? Portanto, porque à espera que saísse a fábrica. Portanto, chegou a brigada da polícia, ainda os violou, ainda tentei fugir, ainda tentei fugir, sabe? Porque ele via um rio, assim, ainda pus o pé de lá. Ainda consegui pôr o pé de lá, mas caí, pá, claro, puxaram a pistola e disseram: agora a seguir, e foi assim que eu fui preso. E então começou aí a minha guerra com a polícia. Né? Eles não sabiam quem eu era, já sabiam que eu era clandestino, mas não sabiam como é que me chamava, de onde era, nada, sobre mim, zero, não sabia nada. Sabiam a única coisa que sabia, que eu era clandestino. Né? Isso eles sabiam, né? Porque o outro tinha dito que eu era funcionário de partido. Então. Perguntaram o meu nome e eu, Moita Carrasco. Lá foram, meteram-me num carro, né? Cheguei à Maria Cardoso, né? Nem fui para o Aljube, fui logo direito à Maria Cardoso. Né? E, portanto, naquela altura não havia telemóveis, né? Mas já sabiam que me iam buscar, portanto, e apareceu-me um inspetor, ainda no resto de chão, e perguntou aos Pites quem era. Ele não diz, né? E ele diz: quem você é? Eu, Moita Carrasco. Na minha boca nunca ouviram o nome, nem nome, onde é que mora, zero. Né? E assim, então subi para o terceiro andar e entrei logo na tortura de sono. Foi logo direto. Né? E o grande problema deles era quem eu era, porque não sabiam quem eu era. Né? Tinham ali um preso, sabiam que era cliente, mas zero. Né? Portanto, aquilo era todo hora a hora, meia hora, quem você é, onde é que mora, eu, muito caro. E a certa altura já sabiam quem eu era. Tanto não sei porquê, a concluíram quem eu era. Até apareceram umas fotografias da escola e tudo, né? Mas continuavam a perguntar quem eu era. Quem eu ouvi da minha boca, quem eu era, e tal, muito caro. Nem bom dia, nem boa tarde, ali, zero. Ainda estive ali, nas primeiras vezes que fui preso, ainda foram uns 3 dias, depois mais 6 dias, 15 dias a tortura de sono. Mas em tranches, não foi tudo seguido. Não havia nenhum crime, e eu dizer como é que chamava, porque isso não era, que a única coisa que era crime era denunciar camaradas, não, onde morava, não. Podia, aliás, não dizer quem era, também dava-me um processo. Era tudo a semar, né? Portanto, era tudo a semar. Portanto, recusou-se a identificar-se. Mas aquilo... Portanto, cada um tinha a sua própria estratégia. E eu, para as conversas, para aquilo que fui ouvindo de outros camaradas, cheguei à conclusão que era tudo mais fácil, não... Zero. Nem nome, nem bom dia, nem boa tarde, zero. Mas, claro, quem começa por aí não pode sair disso. Porque se não diz o nome, depois diz o nome, a polícia agarra-se a isso, é um enfraquecimento. Não. E é por isso que eles me perguntavam o nome. Como eu não tinha dito o nome, perguntavam-me o nome, porque, a ver se eu ia falando, zero. Portanto, fiz essa estratégia. Portanto,
Mas às vezes também era um bocado petulante, porque era jovem, tinha que mostrar à polícia que era mais forte que eles. Isto tem um preço, tem um preço. Um dia estava lá, eu estava lá e disse, vocês são uns ladrões, uns ladrões, E ele era um enxurro, porque eles tinham-me roubado tudo, portanto eram ladrões, né? O dinheiro, as coisas, ladrões, não gostaram. Mas é curioso, quando lhe chamava assassinos não se sentiam ofendidos. Não se sentiam ofendidos. E até mais pelo contrário, dizer, sim, matamos, e se tem alguma coisa que temos a lamentar é não ter morto mais. Assim. Portanto, achavam que o nome assassino encaixava bem neles, ladrão é que não. Não. E essa foi uma das vezes. A outra vez estava com insónias e comecei a ver um PID. Quem não teve insónias não sabe o que é. Não é alucinações, não é insónias, porque insónias toda a gente tem. Não é? E a alucinação, quando se está muito tempo sem dormir, tanto começam-se a ver coisas, as casas a mexer, o chão, estas pintas transformam-se numa coisa muito enormes, aparecem bichos, aparecem coisas, e aparecem coisas que não são reais. Não é? E eu vi um PID a violar uma jovem, e mandei-lhe um pontapé, Ele tinha quase 2 metros, Mandou-me um murro, Até fui, é ali é que se vê mesmo, até vi os estrelas, vê-se mesmo estrelas. Para quem não sabe, eu posso te garantir que se vê mesmo estrela. Ele era um murro e um pontapé, Fui até assim para a porta, Passaram logo uns 10 ou 15, mas viram que eu estava com alucinações, e o inspetor Tinoco, que esse bandido, só me disse assim, olhou para mim, pequenito, o outro, e só me disse, você escolheu mal. Claro, mas ali não havia escolha possível. Outra artigo, tentaram que eu fizesse estátua. Porque o estátua é estar de pé, é não dormir, mas é diferente do que estar sentado. Portanto, as pessoas enfraquecem mais depressa e tiraram uma cadeira. E eu deitei-me no chão. Deitei-me no chão. Claro, a cadeira é uma inutilidade, porque ao fim de certo tempo a gente adormece mais depressa sentado, e depois leva caneladas, leva uns murros na cabeça, e a cadeira tem isso, mas o conforto, apesar de tudo, mas como tiraram a cadeira, eu tinha que reagir, deitei-me no chão. E vieram os espíritos e disseram, o senhor inspetor não vai gostar disso. E eu disse, a mim que me importa. Não tinha nada a perder. Mas depois de me deitar no chão, já não me podia levantar. Mandaram levantar e eu, muito a garagem. Ameaçaram, entraram com os cacetetes, ameaçaram. Aquilo ali, a partir de me deitar no chão, eu disse, mas aqui só há força. Você agora, daqui do chão, só há força. Foram embora e dá lá a cadeira ao gajo, lá me deram a cadeira. E foi uma cadeira. Até que se convenceram que dali não levava nada. E pronto, ao fim de 16 dias deixaram-me os interrogatórios, mesmo assim ainda tive quase 5 meses isolado nos corros do Aljube. Porque quem não viveu isso, meses e meses sem visitas, sem jornal, sem lápis, sem falar com ninguém, é preciso um estoicismo muito... Eu quero dizer com toda a franqueza, prefiro o isolamento à tortura do sono. E prefiro os espancamentos à tortura de sono. Mas isso depois cada um é como é, mas aquilo é preciso, digamos, é preciso recriar a vida. É preciso recriar, pensar que as pessoas estão lá fora, que a vida continua, que a luta continua, que há outras camadas lá fora, senão dá-se completamente Depois fui para Caxias em outubro. Fui em outubro, portanto, fins de outubro. Convenceram-se que eu não lhes dizia nada e, portanto, fui para Caxias, para uma sala. Para a sala dos funcionários, porque à altura os funcionários estavam isolados de todo o resto da cadeia, a sala do resto de chão, é uma aula só connosco, não é? Umas vezes estavam 8, outras vezes estavam 10, outras vezes 5 e tal. E ali estive até fevereiro de 1960.
e fui parar a Caxias. Portanto, um mês antes tinha-se dado a fuga de Peniche. E, portanto, eu tive a honra de ir inaugurar as novas instalações de onde tinham fugido. Fomos ocupar as celas dos que tinham fugido. Ora, eu ainda hoje não sei porque é que fui parar a Peniche, porque eu não estava julgado. Estava julgado. Portanto, presumo qualquer coisa que julgaram na visita, que eu estaria a dizer à família. Portanto, o guarda interrompeu a visita e lá fui nessa leva. O único que não estava julgado era eu, fui para a Peniche. Porque nesta altura era de cortar a faca. Era de cortar a faca. Porque os outros fugiram, vocês pagam as favas, que a teoria era essa. Né? Ficaram cá, vocês acabaram. Aquilo era um regime, aquilo era um regime de inimaginável. Provocação, isolamento, 20 e tal horas de isolamento por dia, tudo, coisa mesmo para massacrar, coisas até mesmo, tiraram os livros, levava uma pilha de livros, tiraram os livros, eu ainda protestei, mais outros camaradas, e disseram, não, até o guarda, que era um imbecil, disse, não, aqui só entram gramáticas e dicionários, ele nem dizia dicionários, era dicionários. Ficámos logo esclarecidos, pronto. E ali estive em Peniche quase um ano. A certa vez não estava julgado. Tiveram que trazer para trás. E era nessa altura que se começou já a fuga no Estado. Em boa hora, vim para baixo para ser julgado. Ora, eu era desertor. E, portanto, o processo que a PIDE tinha feito, formalmente não servia, porque eu era militar, ia ser julgado em tribunal militar. Portanto, o tribunal militar, formalmente, eram as mesmas perguntas, aquilo era papel químico, mas formalmente as perguntas são rigorosamente as mesmas. Né? Tinham lá o processo. E, portanto, só que formalmente eu fui ouvido por os juízes militares e julgado em tribunal militar. Ora, os tribunais plenários ou militares, aquilo eram emanações da PIDE. O processo, a prova era a PIDE que fazia. Portanto, aliás, a PIDE era uma instituição que investigava, prendia, torturava, acusava e redigia a sentença. E depois também, depois de julgamento, passava-se às mãos da polícia, porque as cadeias eram privativas da polícia. Portanto, aquilo, desde que se entrava até sair, sempre nas mãos da polícia. Terminados ali não era nada. Para ver como a polícia mandava nos tribunais, eu a primeira vez que fui a ser ouvido no tribunal militar, fui algemado. E o meu advogado, que era o velho Manuel João Palma Carlos, uma figura da advocacia de grande prestígio, né? Também esteve preso, e até foi preso em tribunal. Houve um julgamento que passou de advogado de defesa a réu, né? Portanto, também podia acontecer isso. E protestou, disse que era ilegal eu estar a ser ouvido em tribunal algemado. E o juiz, e até citou os códigos e tal, e o juiz das tintas para os códigos e disse, não, se a polícia o algemou é porque acha que é preciso, nem mais nem menos, né? Ele até renunciou em protesto. Fiquei sem advogado. Logo na primeira audiência fiquei logo sem advogado porque ele não aceitou uma ilegalidade. Eu fiquei sem advogado. E também no tribunal depois foi expulso. Né? Fui julgado, era acusado de atividades políticas subversivas. Comecei a falar e diz-me o juiz, isto aqui não é para falar de política. Um político acusado não podia falar de política. Claro, comecei a mandar vir, lá foi. Fez um sinal à polícia, lá fui. Lá fui retirado do tribunal. Portanto, depois eu fui julgado, fui a tribunal 4 dias ou 3 antes da fuga. Portanto, foi ali mesmo. E isso foi muito útil porque nós, quando fugimos, depois falaremos mais adiante nisso, né? A fuga de Peniche levou a introduzir várias modificações estruturais na cadeia de Caxias. Né? Repare que a fuga de Caxias é a última fuga, a partir dali a de Caxias, a Peniche é a penúltima, e a de Caxias nunca mais houve fugas até ali. Né? Eles foram, é claro, a fuga de Peniche, porque havia
era uma fuga de alta segurança, mas havia uma fragilidade que eles não viram, viram os presos, né? E Caxias também havia uma fragilidade que eles não viram, senão só se pode fugir, digamos, descobrindo aquilo que os presos não é. Depois fui preso em abril de 65, que vivia no Montijo, né? Que era uma pessoa, naquela altura eu era uma pessoa célere, era engenheiro do plano da rega do Alentejo. Porque alugar casas naquela altura era um bocado difícil, porque exigiam normalmente um fiador. Os senhorios seguravam-se com os fiadores. A gente não podia ter fiador, porque se fôssemos presos, o fiador também era preso, obviamente. Mas não é que tinha que ser uma pessoa acima de toda a suspeita, e ter a capacidade de convencer o senhorio que éramos pessoas acima, respeitáveis. E então um camarada do Barreiro, o filho, tinha oferecido ao filho um sobretudo inglês, daqueles alta gama, como ele dizia. Ele emprestou-me um sobretudo, arranjei um carro, que me emprestara, também tinha carta clandestina, e apresentei-me lá, aquilo era um prédio novo, um camponês, tinha feito um prédio, tanto, e disse que era engenheiro do plano da rega do Alentejo, que o Alentejo, aquilo, não precisa ir lá todos os dias e, portanto, quer estar distante, o clima não estou bem com o calor, e o homem olhou para mim e disse, não me conhecia lá nenhum, disse, vê-se logo que você é uma pessoa séria. E assinou logo a casa, fez logo o contrato, e não me falso lá. Aliás, até depois tornou-se bastante amigo da minha companheira e tal, porque eles tinham uma filhita e ela alugámos a casa. A casa foi assaltada durante a noite, só estava a minha mulher em casa. Portanto, eu já não estava em casa há uma semana. Portanto, eles quando assaltaram a casa não me devem ter visto sair, portanto já tinham de vigiar a casa, e portanto ficaram surpreendidos, eu não estava em casa. E eu estava fora, mas nós nunca se entrava nas casas sem um sinal. Portanto, o sinal, isto é, a minha companheira tinha que pôr um sinal a uma certa distância, se eu dizia amanhã chega às 11, ela às 10h30, um quarto para punhar um sinal, era a prova que a casa, claro, podia ser assaltada, mas a probabilidade era menor. A casa foi assaltada às 3, 4 da manhã, a minha companheira também não abriu a porta, às 3, uma casa clandestina, tocar à campainha só podia ser a polícia. A família não sabia onde é que está, a gente não recebia visitas, só podia ser a polícia. E, portanto, foi ao quarto queimar os papéis, portanto, a gente dormia sempre com álcool e caixa de fósforo para queimar os papéis. Enquanto ela estava a queimar os papéis, já levavam, já sabiam, já levavam um pé de cabra, portanto, arrebentaram, partiram a porta, portanto, assaltaram ali, mas eu não estava em casa. Mas eles mantiveram-se em casa. Ora, eu quando cheguei ao sítio do sinal, não tinha sinal. Já estava presa há quase 24 horas. Portanto, o meu dever é ir-me embora. Que é assim, não está o sinal, vai-se embora. Porque a casa passa. Ou foi, se não foi, depois se vê. Só que eu tive um azar, porquê? Aquilo era uma caixa de fósforos que se metia num poste de eletricidade da EDP. E nessa semana, a Câmara teve uma ideia genial, que foi jardinar a rua, o local onde estava o poste, e tirou o poste. E, portanto, eu quando cheguei não vi poste. E calculei, fiquei na dúvida. A caixa não está porque ela não tinha onde pôr. Portanto, fiquei na dúvida. Isto também era uma hora da manhã, porque a Montijo é uma vila operária, não havia ninguém na rua. Só via eu e a polícia. É uma terra de trabalho, gente, não é como hoje, está a vida noturna. Naquela altura não havia vida noturna. Terra de corticeiros, de operários, zero, na rua zero. E então eu fui para ver se via sinais, fui-me aproximando, a ver se havia sinais, vi logo que tinha a polícia atrás de mim. Portanto, a polícia tinha montado um cerco nas entradas da vila, e eu vi que estava cercado, encaminhei-me da casa e meti-me debaixo do vão da escada. Só que eles tinham-me visto entrar para ali.
começaram a bater o prédio todo e lá me encontraram agachado debaixo da porta. Levaram-me para a polícia logo. Né? E aí, portanto, é a segunda prisão e é bastante mais complicada. Uma prisão bastante mais complicada porque cheguei à polícia, tinha fugido, era mais responsável. Né? Cheguei à polícia, ao céu do terceiro andar, né? E apareceu-me o Tinoco, o inspetor, esse malandro, né? E disse, você agora, se quiser falar, sabe mais. Tem mais coisas para contar, se quiser contar e tal. E eu disse, olha, vocês estão a perder o vosso tempo, que eu não lhes vou dizer nada. Vocês já me conhecem, portanto, mandem-me para Caxias, estão a perder o vosso tempo, eu não vos vou dizer nada, zero. Mas a polícia não se convence disso, não é? E disse-me assim, olha, você agora vai ficar aqui até o 1º de maio. Porque o partido, eles diziam o partido, só via este, era o partido. Até a polícia dizia o partido, só via, o partido está a apelar ao 1º de maio, se houver sururu, você paga as favas. Assim, né? Tanto como que diz. Se houver alguma coisa lá fora, fazer pá. Eu fiz as contas, pá. Estamos a 23, 1 de maio, ultrapassa, porque o tempo máximo que tinha estado na tortura do sono tinha sido 6 dias, seguido. Portanto, foram 3, depois 6. Isto passa a marca. E ali entrei. Claro, mal sabia eu que ia parar aos 16. Né? Mas quando se passa de certo dia, há os problemas de chantagem, eles vão vendo, vem um médico, ver se a pessoa aguenta, se não aguenta. O médico ali não é para tratar, o médico ali é só dizer, o gajo ainda aguenta. Portanto, vai vendo os olhos e não. Mas está-se cada vez mais enfraquecido. Tem que se tirar os sapatos, porque os sapatos, há uma história do Jaime Serra, conta que os sapatos, as botas tiveram que ser cortadas à faca. Que eu na janeira não tirar os sapatos, né? Isto fica uns trambolhos enormes, uma coisa descomunal. Portanto, eu tinha umas meias que desapareceram na exposição dos 60 anos, alguém as roubou, que tenho o sangue colado. Então, tinha umas meias têm o sangue colado, porque a pele racha. Este soro parece um ácido, parece ácido. Que queima mesmo, um soro que queima. Mas a certa altura não há ninguém, nem com pancadas na cabeça, pontapé, não há ninguém que mantenha ninguém acordado. Só ao pontapé, ao barulho. E a certa altura já andavam 2 alminhas comigo ao colo, como eu costumava andar comigo ao colo. Já não andavam comigo, aguentavam, porque se me deixassem cair no chão. E andavam ali, aquelas alminhas, nunca mais se convenciam que eu não lhes dizia nada. Não? A certa altura entrou um cientista, todo engravatado, um PID, e diz-me assim, rapaz, hoje as pessoas riem-se, mas estamos a falar para uma pessoa que está mais lá do que cá, né? Quer dizer, vais morrer, e isso é uma inutilidade, o partido não merece isso, estás a dar a vida para uma coisa que não tem sentido, depois os gajos ficam lá fora, tu é que vais à vida, vais morrer, a gente vai-te matar, isso, portanto, vão incutindo uma ideia que pode entrar na cabeça, vai mesmo morrer. Né? Portanto, aliás, não estão a brincar, estão digamos, a incutir o temor de que a pessoa não se pode ir. Tá? Os gajos andam bem vestidos, bem calçados, aquelas coisas de cheiro. Este sacrifício no mar, mas é tratado a tua vida. Depois uma carta da minha companheira dizer, vamos tratar da nossa vida, eu já disse tudo e tal, aquelas coisas ali, depois cada um, depois se vê se foi assim ou não. Então entrou o senhor e disse, você está aí a sacrificar-se, a sofrer, isso é uma inutilidade, porque isso é uma coisa inglória, porque nós comprámos uma máquina aos americanos que você não fala, mas essa máquina vai buscar o que você tem na cabeça. Assim. Mas parece uma andota, não é? Mas eles não estão a falar para uma pessoa que está... não estavam a falar, uma pessoa que está cada vez mais debilitada, que tão debilitada e já está mais lá do que cá, como eu costumo dizer. Então, é nesse contexto. Ele começava-me a dizer, o cérebro é assim, à frente acumula-se atrás, aqui fica... Dava uma lição sobre o cérebro, de forma a tornar credível
a existência da máquina. Além do mais, falava-se, nas alturas, que os americanos, agora voltam-se a falar nisso, que andavam à volta de uma máquina, aquilo tudo, aquelas lições tinham alguma credibilidade. Tinham mesmo, para quem está. Não? E então, eu comecei a ficar com uma perturbação enorme. Não vou dizer nada a estes gajos vêm cá buscar o que eu não quero dizer. Que era um problema, que é um gajo que não abre a boca, está a sacrificar, que se arrisca a morrer, depois vem cá o gajo com uma máquina e leva. Quando eles acharam que eu estava maduro, o gajo entrou uma quantidade de pedidos, o gajo cientista, não era nada cientista, era um pedido, que devia ter alguns conhecimentos e tal. E foi-me lá levar o gajo à máquina e tal. Então, lá me levaram ao colo, que já não andava, né? Aquilo eram umas águas furtadas, sentaram-me, uma cadeira assim deste tipo, né? Um capacete, né? Um capacete daqueles chapotepos da coisa, assim, os cordões, aquilo mesmo como fosse um astronauta, né? E tal. O gajo uma máquina e tal, e eu pedi, liga a máquina. Zero. Nada, não saía nada. Aí eu, cambalear, e eu disse, aqui uma avaria, leva-me para baixo que vamos consertar a máquina, aqui uma avaria e tal. Lá vem outra vez para baixo, para os gajos consertar a máquina. Mais uns dias, 2 dias, 3 dias, lá vinha o senhor, o servo e tal, aquela história, vais morrer, vai lá a máquina, lá vai a máquina, outra vez, o mesmo aparato, capacete, como se fossem as coisas do astronauta e tal. Ligar a máquina, zero. Não sei nada. Máquina. E eu, cambaleava. Eles até tinham que me segurar. Eu, para a frente, mas tive, já meio droga, isto é tanga. Tive o discernimento que aquilo era tanga. E então, uma coisa patética, disse, fiz assim, Cristo. Assim, estava o que é uma flor assim. Eu devia estar sujíssimo, porque eu não tinha, já não tomava, só tomei banho ao fim de 27 dias. Não? Uma barba que devia, os olhos deviam estar encovadíssimos. Felizmente não me vi ao hospital, ao espelho. E então disse assim, vocês veem, isto não treme, vocês daqui não vão levar nada. Mas disse mais qualquer coisa. Isto para a televisão é uma desgraça. Disse, vocês têm máquina, mas é merda. Aí riram-se, Lá convenceram que não tinha máquina. Disseram lá, era a máquina. Disseram mesmo que não tinha máquina, que era uma evidência. Me trouxeram para baixo, e então tinha um colchão no chão, à minha espera. E eu olhei para o colchão, e o Pido disse, o inspetor, o gajo agora, vocês só pode aproximar até meio metro do colchão, que era é como a água do deserto, a ver se o colchão, um fulano está ali há 16 dias sem dormir, o colchão é uma tentação. Quando me disseram, deixa lá dormir, olha, ainda hoje, quando acordei, não sei quantas horas depois, nem sei se fui à casa de banho, comi, não comi de certeza, não deve ter. Quando acordei, não sei ao fim de quantas horas, eu sei que era de manhã, lá estava o Pito sentado, eu abri os olhos, deitado, o Pito saiu para fora, o gajo acordou. Lá entraram uma quantidade deles, ainda me perguntasse se queria falar ou não queria falar. Depois de dormir, se não falei antes de dormir, quanto mais depois de dormir, vocês estão a perder o vosso tempo, eu não vos vou dizer nada, não insisto, eu não vos vou dizer nada, vocês podem me espatifar todo, eu não vos vou dizer nada. Você é um fanático, veio a vingança de chinês. Eu tinha naquela altura, não era como agora, tinha uma cabeleira, usava uma polpa a Gary Brand, aquele artista americano, tinha um cabeleiro enorme. Cortaram o cabelo rentinho, todo, acho que vinha. Uma coisa mesmo de vingança de chinês. Ora bem, eu tinha fugido, portanto tinha defraudado dentro da pública, não. Tinha fugido, tinha roubado um portão, tinha roubado um carro do Estado, portanto tinha um castigo. Fui para Caxias, meteram-me 10 dias no segredo.
Ora, a minha companheira não sabia que eu estava preso. Eu sabia que ela estava presa, ela é que não sabia que eu estava preso. Porque ela não foi presa 24 horas, não sabia que eu estava preso. E quando me viu, ela veio depois para interrogatórios, na carrinha que eu fui para Caxias. E ela pareceu-me ver, porque ela estava à espera de ser chamada para interrogatório, quando via uma carrinha vinha sempre à janela a ver, e viu, pareceu-lhe ela. Mas como tinha deixado com uma grande cabeleira, depois viu um fulano careca, não é ele. Não é? E eu só sei os dias que estive na polícia pela minha mulher, porque ela foi com a unha cortando no armário os dias que esteve lá presa, 17 dias, no isolamento, e como se sabe que eu vim, ela foi no carro que eu vim, é só por isso, porque senão eu não tinha noção. Não é possível, perde-se a noção do dia, da noite, não se perde. Não. Então fui para o Segredo de Caxias, que no sítio onde tinha fugido. O Segredo de Caxias é uma coisa, eu já disse uma vez numa entrevista, aquilo é como se fosse enterrado vivo. É uma coisa subterrânea, é o mesmo subterrâneo, não é? Basta aqueles morros, não tem luz, sem luz, não é? Não chega ali o mais leve som, não é? É uma enxerga no chão, aquelas casas de banho tipo romanas no chão, para ir à casa de banho tinha que ser. Quando ia a entrar, diz-me o guarda, você não pode cantar. Nem sei para que é que ele me disse isso. A vontade de cantar não devia ser muita, né? Mas ele disse, você não pode cantar. Não. Eu tinha que cantar. Ele disse que não podia cantar, eu tinha que cantar. Então passava o dia a cantar a Internacional. Que era a forma também de ver alguma luz, porque às vezes quando abria a porta, você não pode cantar. Ainda era a forma de eu ver alguma clareza. É claro. Não. Tive 10 dias ali, porque tinha que pagar o castigo da fuga. Bem, depois fui para uma outra, voltei para Peniche, de onde saí só depois, 8 anos depois. Quando foi de julgamento, eu julguei aqui ver a minha mulher, já não me levaram ao julgamento. Recebi a sentença por correio. O tribunal provou tudo na base do que disse a polícia. Eu lá recebia, o Jorge Sampaio depois é que foi meu advogado, mas já depois do julgamento. Não foi, não tive julgamento. Portanto, ela andou ali, até que lá autorizaram, acabaram por dar, mas foi, até o último dia foi uma encrenca, porque todas as testemunhas eram cortadas. Uma coisa, estávamos a ver que mesmo já depois de autorizado não havia, e foi um casamento sem boda. Vocês forem lá à Peniche, está lá no museu, a nossa fotografia de casamento, que tem uma originalidade, só tem a família, não tem o noivo. O casamento é com a noiva e com a família, não tem o noivo. O casamento, porque aquilo foi, está de acordo, vamos embora. Eu costumo dizer que o Borges Coelho é um privilegiado, que ele tem direito a boda e a mim, pode ter havido ali os problemas também de sociais, de classe, que a polícia fazia muita distinção disso. Ninguém esperava o 25 de Abril, E até há uma história muito engraçada, porque quando se vai para a clandestinidade só havia duas hipóteses, ou caía o fascismo, ou se era preso ou se morria. Não havia. E se voltássemos a preso, eu já tinha 11 anos, aquilo era mais 11 em cima, não havia mais a medir. É sempre a subir, é sempre a somar. E então fizemos como. Ela saiu, a companheira tinha saído antes de mim, portanto, fomos para a casa da minha mãe, ela fez aquilo que é normal de uma pessoa que tem casa, arranjou um frigorífico, pôs um esquentador, tinha uma mobília de quarto e tal. E demos aquilo tudo. Porque aquilo para nós, fomos com uma maleta, aquilo para nós não servia para nada. E fomos então, partimos para uma grande viagem, porque a ideia que era, partimos, nem despedimos ninguém, nem dissemos, vamos embora, pronto, deixámos umas cartas e tal. E depois veio o 25 de Abril. Aquilo é uma coisa fantástica. Quando chegámos, a casa estava intacta. Os camaradas não tinham ido buscar nada. Não buscar nada, mas é que chegámos, no dia que chegámos, tínhamos casa posta. Mas tínhamos partido para uma grande viagem. A chegada aqui a Portugal é uma coisa inesquecível. Uma coisa que ninguém. Primeiro, para uma pessoa como eu, como ela, que vivemos muitos anos de clandestinidade, a cadeia, a separação,
que nunca tínhamos conhecido, que nascemos em fascismo, pá, nunca tínhamos visto bandeiras vermelhas na rua, pá, viva o PCP, isso eram coisas que a gente só conhecia isso da cadeia, não tem? Portanto, chegámos ao aeroporto, uma multidão gigantesca, uma multidão gigantesca. Vem num avião... Chama Avião da Liberdade. Eu, ela, o Álvaro Cunhal, o Cília, o Mário Branco, muita malta daquela malta. Tinha um voo da Air France a Barretar. Primeiro, depois foi logo a entrega, porque o Álvaro Cunhal era clandestino, pá, não tinha passaporte. E aquilo, porque no princípio os serviços ainda julgavam que isto ia manter-se, mas até foram os franceses que deram uma ajuda na resolução do passaporte e tal. Portanto, depois chegámos ao aeroporto, a primeira surpresa. Nós somos comunistas, portanto, com tudo o que isso no imaginário, portanto, havia muita gente, muitos portugueses tinham muito respeito pelos comunistas, mas havia muita facharia, como é evidente. E então, lá os serviços, o pessoal de bordo disse: Sr. Dr. Álvaro Cunhal e acompanhantes, preparem-se para sair em primeiro lugar e tal, lá nos preparámos. E chega, abre-se o portunhol, aparece o Jaime Neves a fazer continência. Um coronel a fazer continência à comunista. É uma coisa... É logo... Depois aquilo era uma multidão gigante. Nós não fomos esmagados, não sei porquê. Mas esmagados, aquilo toda a gente a querer abraçar, uma vidraça. Não ficámos esmagados e uma vidraça do aeroporto partiu-se, estatuou-se. Tal era a pressão das pessoas. Depois pensei, bem, Álvaro Cunhal, aquilo... São dias surrealistas. Depois um cortejo automóvel, com o Jaime à frente, a caminho da Cova da Moura, que estava à Junta de Salvação Nacional. Aquilo é uma coisa de depois do 1º de Maio, são dias, a alegria das pessoas, coisa esfuziante, pessoas que até não sabiam o que era o fascismo, sabiam que não havia liberdade, mas coisas viviam-se de outro mundo. A conquista da liberdade é uma coisa que só naqueles momentos é que se vê como as pessoas sabem apreciar a liberdade. Isso deve ser um aviso, porque quando depois se perde, conquistá-la perdê-la é muito fácil. Conquistá-la depois é muito difícil. E nós hoje temos um problema sério, que é grande parte da população nasceu depois do 25 de abril. E por incúria dos partidos, alguns partidos, dos governos, não há. Hoje, pelo mundo fora, como as barbas começam a arder, há força já a querer chamar a memória, porque a maior parte da nossa população tem a liberdade como se fosse respirar. Nasceram nisto. Não tenho ideia que morreram pessoas, foram pessoas que foram torturadas até à morte, foram pessoas que foram postas na rua a gritar a liberdade, não sabem disso. Não sabem, no entanto, isto é um bem, é o natural. Portanto, mas este natural custou muitos sacrifícios, muitos anos de prisão, muitos pais, crianças que nasceram na cadeia, que é uma coisa que se fala pouco. Houve crianças que nasceram, os primeiros passos de vida foram dados na cadeia. Mães que foram presas com os seus filhos e foram tratados como presos. Aliás, há uma fotografia célebre da Albina Fernandes com 2 crianças ao colo. Alguém me imagina o que é a história de uma mãe, de ver os filhos serem espancados. Há uma mãe a dizer, bata-me a mim, não bata-me os filhos e tal. Isto, temos liberdade, deve ser isto.